Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. 6 dias antes da solene Páscoa, quando o Senhor veio a Jerusalém, correram até ele os pequeninos, trazendo em suas mãos ramos e palmas, em alta voz cantavam em sua honra: Bendito és tu, que vens com tanto amor. Hosana nas alturas. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi posto diante de Pôncio Pilatos, e este o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus declarou: É como dizes. E nada respondeu quando foi acusado pelos sumos sacerdotes e anciãos. Então Pilatos perguntou: Não estás ouvindo de quanta coisa eles te acusam? Mas Jesus não respondeu uma só palavra, e o governador ficou muito impressionado. Na festa da Páscoa, o governador costumava soltar o prisioneiro que a multidão quisesse. Naquela ocasião, tinha um prisioneiro famoso chamado Barrabás. Então Pilatos perguntou à multidão reunida: Quem vos quereis que eu solte? Barrabás ou Jesus, a quem chamam de Cristo? Pilatos bem sabia que eles haviam entregado Jesus por inveja. Enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua mulher mandou dizer a ele: Não te envolvas com esse justo, porque esta noite, em sonho, sofri muito por causa dele. Porém, os sumos sacerdotes e os anciãos convenceram as multidões para que pedissem Barrabás e que fizessem Jesus morrer. O governador tornou a perguntar: Qual dos dois quereis que eu solte? Eles gritaram: Barrabás. Pilatos perguntou: Que farei com Jesus, que chamam de Cristo? Todos gritaram: Seja crucificado. Pilatos falou: Mas que mal ele fez? Eles, porém, gritaram com mais força: Seja crucificado. Pilatos viu que nada conseguia e que poderia haver uma revolta. Então mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e disse: Eu não sou responsável pelo sangue deste homem. Este é um problema vosso. O povo todo respondeu: Que o sangue dele caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou Barrabás, mandou flagelar Jesus e o entregou para ser crucificado. Em seguida, os soldados de Pilatos levaram Jesus ao palácio do governador e reuniram toda a tropa em volta dele. Tiraram sua roupa e o vestiram com um manto vermelho. Depois teceram uma coroa de espinhos, puseram a coroa em sua cabeça e uma vara em sua mão direita. Então se ajoelharam diante de Jesus e zombaram, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! Cuspiram nele e, pegando uma vara, bateram na sua cabeça. Depois de zombar dele, tiraram-lhe o manto vermelho e, de novo, o vestiram com suas próprias roupas. Daí o levaram para crucificar. Quando saíam, encontraram um homem chamado Simão, da cidade de Cirene, e o obrigaram a carregar a cruz de Jesus. E chegaram a um lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Ali deram vinho misturado com fel para Jesus beber. Ele provou, mas não quis beber. Depois de o crucificarem, fizeram um sorteio,
repartindo entre si as suas vestes, e ficaram ali sentados, montando guarda. Acima da cabeça de Jesus puseram o motivo da sua condenação. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Com ele também crucificaram 2 ladrões, um à direita e outro à esquerda de Jesus. As pessoas que passavam por ali o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Tu que ias destruir o templo e construí-lo de novo em 3 dias, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. Do mesmo modo, os sumos sacerdotes, junto com os mestres da lei e os anciãos, também zombavam de Jesus. A outro salvou, a si mesmo não pode salvar? É Rei de Israel, desça agora da cruz e acreditaremos nele. Confiou em Deus, que o livre agora, se é que Deus o ama, já que ele disse: Eu sou o Filho de Deus. Do mesmo modo, também os 2 ladrões que foram crucificados com Jesus o insultavam. Desde o meio-dia até as 3 horas da tarde, houve escuridão sobre toda a terra. Pelas 3 horas da tarde, Jesus deu um forte grito: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Meu Deus, por que me abandonastes? Alguns dos que ali estavam, ouvindo-o, disseram: Ele está chamando Elias. E logo um deles, correndo, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e lhe deu para beber. Outros, porém, disseram: Deixa, vamos ver se Elias vem salvá-lo. Então Jesus deu outra vez um forte grito e entregou o Espírito. E eis que a cortina do santuário rasgou-se de alto a baixo em 2 partes. A terra tremeu e as pedras se partiram. Os túmulos se abriram e muitos corpos dos santos falecidos ressuscitaram. Saindo dos túmulos, depois da ressurreição de Jesus, apareceram na Cidade Santa e foram vistos por muitas pessoas. O oficial e os soldados que estavam com ele, guardando Jesus, ao notarem o terremoto e tudo o que havia acontecido, ficaram com muito medo e disseram: Ele era mesmo Filho de Deus. Palavra da salvação. Neste domingo de Ramos, nós temos a oportunidade de rememorar a história da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, como preparação para a Semana Santa. Recordar esses momentos é contemplar a história da nossa salvação. Faça, portanto, a leitura atenciosa do longo trecho do Evangelho de hoje e reviva com Jesus os momentos da sua paixão e morte. Faça uma reflexão silenciosa e profunda dos acontecimentos que antecederam a paixão de Jesus, a sua entrega no Getsêmani, quando sofreu a grande agonia e se rendeu à vontade do Pai. Contemple a dor de Jesus e de sua mãe Maria e coloque-se diante da sua cruz. Ofereça a Ele as suas dificuldades, suas dores, suas inquietações. O nosso sofrimento, quando é colocado na cruz de Jesus, torna-se redentor e nos leva a experimentar a libertação e o consolo que não nos trazem entendimento,
mas simplesmente a alegria de sofrer por amor a Ele. A Ele podemos dizer apenas: Senhor, eu não entendo nada, mas mesmo assim confio em vós. No entanto, como tema para nossa reflexão, nós podemos nos deter na entrada triunfante de Jesus em Jerusalém, dias antes de ser ele condenado à morte de cruz. Como nós já tivemos a chance de perceber em outras passagens, Jesus caminhava para Jerusalém decidido a cumprir fielmente tudo o que a Sagrada Escritura, por meio dos profetas, já havia anunciado. Por isso, passo a passo, ele ia preparando o cenário da sua história de forma tal que hoje nós pudéssemos aprender com ele a fazer tudo de acordo com a vontade de Deus. Ora, na realidade, Jesus era o Rei do Universo, o enviado do Pai, aquele sobre o qual os profetas já haviam profetizado. Porém, ao mesmo tempo, ele confundia a todos quando pedia aos 2 discípulos que fossem em busca de uma jumenta amarrada e com ela um jumentinho. Desamarrai-a e trazei-os a mim. Jesus tinha um propósito em tudo o que fazia, e com certeza ele quis mostrar aos homens que Deus tem o poder de manifestar-se na simplicidade e na pureza da sua criação. Apesar de humilde, aquele animal era um sinal de que a grandeza de Deus se revela por meio de nós quando nós nos propomos a ser simples instrumentos seus no meio dos homens. E foi montado num jegue que Jesus teve a sua entrada triunfal em Jerusalém e foi aclamado como rei, demonstrando que a obra de Deus se expressa no coração do homem, mesmo que seja ele infiel e traidor. O mesmo povo que aclamou Jesus no domingo de Ramos o condenou dias depois e gritou para que ele fosse crucificado. Nós podemos ser o jumentinho casto que com humildade conduz Jesus para ser aclamado Senhor, ou podemos ser o povo que exalta Jesus hoje, mas no outro dia o condena, porque pecamos. Precisamos, no entanto, ter o máximo cuidado quando nos propomos a ser o jumentinho que carrega Jesus para que não o derrubemos, querendo aparecer mais do que ele. O grito de Hosana deve ser levantado aclamando a Jesus e não a nós, simples jumentinhos do Senhor. Que sejamos o jumentinho sem pretensões, a fim de que possamos levar a multidão a exaltar a Jesus, dizendo também: Hosana, bendito o que vem, em nome do Senhor. Oremos. Ó Jesus, filho de Davi, entraste em Jerusalém montado num jumentinho e foste aclamado como profeta de Nazaré da Galileia. Fazemos coro com aquela multidão em festa, para te louvar e bendizer pelas imensas maravilhas que realizas em nosso favor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.